Eu vou abrir o vídeo de hoje falando o seguinte. É coordenadora, foi minha professora na faculdade, ela coordena a aprendizagem comercial do Senac de Blumenau. São mais de 16 anos de história dentro dessa incrível escola que eu tive o prazer de trabalhar. Pessoal, hoje eu recebo com um enorme carinho e alegria, estou até emocionado, prof. Kátia Kofk, ela que foi minha professora, como eu falei, e que eu tenho um respeito, uma atenção, uma admiração muito grande. Prof, obrigado por fazer parte também do canal Valor Entrevista. A honra é minha, muito obrigada pelo convite também, né? E eu acho que a honra realmente tem que ser maior minha. Não. Pelo fato de ter sido meu aluno e hoje te acompanhando, às vezes mesmo que de longe, né? Mas vendo esse teu sucesso, esse teu carinho todo, acompanho e é muito gostoso ver isso. Eu faço hoje, prof, o que eu gosto. A senhora muito bem sabe, eu não vou chamar de senhora, né? Por favor, né? Vou chamar de você. Em 2020, pessoal, um pouquinho antes da pandemia, eu liguei para a Kátia, eu tinha compromisso com o Senac, liguei para ela e falei, Kátia, eu preciso me desligar do Senac para viver do meu sonho. E ela foi uma das incentivadoras para que isso tudo acontecesse. Passado esse período, são mais de 2 anos da minha saída lá do Senac, hoje te receber aqui realmente é um motivo de muito orgulho, porque eu encontrei tantas pessoas boas na minha trajetória como professor, e você é uma que sempre esteve perto, desde 2010, pessoal, a gente se conhece, desde quando ela pisou dentro de sala de aula para nos dar aula na faculdade, que a gente tem essa admiração. Bom, eu vou ter que respirar fundo agora porque eu tô emocionado. Prof, muito obrigado mesmo de coração. Eu queria começar assim, ó. Você é natural de Blumenau? Não. De onde é? Eu sou de Timbó, cidade vizinha, né? Vim para Blumenau com 14 aninhos. Comecei a minha vida profissional bem cedinho, com 10 anos. Olha aí, rapaz. Mas daí era próximo, né? Hoje eu me vejo enquanto adulta, mãe. Eu com 10 anos cuidava de 2 crianças. Olha só. Era uma vizinha, né? Mas hoje eu fico pensando, será que eu deixaria minhas filhas com alguém de 10 anos? Pois não. É, né? Como o mundo mundo mudou tanto e eu trabalhava, tá? Da meio-dia e meio, que era o horário que aquela mãe saía para trabalhar da 1h30 às 10 e chegava em casa às 11 horas. Era pertinho, tá? Nada, minha mãe também morava, a gente morava ali perto, então tinha Mas você já tinha essa responsabilidade. Dava remédio, eu lembro, eu fico me questionando assim, que loucura. E isso em Timbó? Em Timbó. Tá. Aí pra Blumenau eu vim com 14 anos. Então, aí com 14 anos você chega em Blumenau, a maior cidade do Vale do Itajaí, como é que foi? Foi surreal, porque eu venho de uma família humilde, né? Assim, uma vida não muito fácil, porém de muito aprendizado. Eu posso te dizer que a minha vida profissional eu comecei limpando o banheiro. Olha só. Chorava dia e noite, tá? Porque eu não gostava. Mas eu jurava ali mesmo, com 14 aninhos, que eu ia trabalhar muito e que eu ia dar uma vida melhor para minha mãe, que eu ia ter outra vida, que eu não queria aquilo para mim, não desmerecendo, mas eu olhava para aquilo ali e eu achava absurdo, né? Mas teve o período também, trabalhei na antiga Gaita Zering, na produção. Foi assim realmente uma escalada lenta. Mas como eu falei anteriormente, de muito aprendizado. Sim, com 14 anos já com essas responsabilidades, o que você lembra da sua infância, assim, que você mais gostava? A infância foi complicada, né? Então, posso te dizer que lembro das brincadeiras de rua, né? Brincava de pegar, de esconder aquela coisa toda, porque não eram brinquedos como tem hoje. Sim, hoje a gente não tinha a tecnologia a nosso favor, que se aperta um botão e o mundo se desvenda. Exato. Né? Então é algo assim que são tantas coisas, né? Existe o saudosismo do quanto a gente era feliz e não sabia aquela coisa toda, Exatamente. Né? E hoje eu posso te dizer assim, se eu conseguir passar para as minhas filhas também, foi que a gente tem que valorizar cada segundo. E ter humildade, né, prof? Humildade, eu acho que é a palavra-chave para tudo. Para nossa evolução como ser humano, eu falo para todo mundo, inclusive eu falava para os nossos alunos, né?
Muito pé no chão, né? Muito. Humildade, porque a vida ela dá uma reviravolta, do nada já tá tudo diferente, né? Muito. Prof, e aí, já com 14 anos, em Blumenau, teu primeiro emprego foi? Na Hering Brinquedos. Na Hering Brinquedos. Como é que foi esse momento? Foi porque a gente vinha de, como eu disse, uma vida não muito fácil, então eu tinha que ajudar em casa. Aí eu vim pra cá morar com uma tia, na época, que me acolheu, graças a Deus. Na verdade, essa minha tia acolheu vários primos na casa dela. E daí foi uma loucura, assim. Sim. O que eu mais senti foi saudade da minha mãe. Imagina. Porque daí, pensa, né? Quanto que custa uma passagem hoje de Blumenau a Timbó? Não sei, mas não deve 10, 15 reais. Eu não tinha isso para ir ver minha mãe todo final de semana. Então era horrível isso, porque vinha o choro, o desespero em saber da situação de lá. E ao mesmo tempo eu não consegui, minha família não tinha telefone. Olha só. Então assim, era complicado. Sim. Teve um período que depois eu voltei para Timbó, eu estudava à noite aqui em Blumenau. Sim. E eu trabalhava das 5h30. Sim. Como eu não tinha para onde ir, eu fazia hora extra até as 5 da tarde para dar horário de eu ir para a escola. Sim. Então eu saía de Timbó, pegava o ônibus lá quase 3h15 da manhã. E eu chegava de volta em Timbó 11 e pouquinho da noite. Teve períodos que eu dormia em média 3 horas por noite. Que loucura. E nem morri, tô aqui, fortinha. E tem isso também, né? A gente percebe que isso tudo faz parte da evolução como ser humano, inclusive para dar valor a tudo que vive hoje. É isso que eu falo em relação à humildade, é valorizar cada segundo, cada momento. É claro que lá naquele momento eu não via tudo isso, Sim. não tinha nem maturidade para isso. Sim. Porém, foi isso que construiu o ser que hoje eu sou. Você a gente está no espaço aqui, pessoal, que é um ambiente familiar, então a gente tem 3 gatinhas, né? Se de repente ter o ruídozinho de uma ali, eu acho que ela deve estar no cio. É a Esmeralda, né, Esmeralda? Depois eu te pego. Mas graças. Prof, e aí, em que momento entra a educação na tua vida? Cara, se eu te contar, foi uma coisa muito louca. Nunca me imaginei na área da educação. Comecei na Hering Brinquedos, fiquei por 5 anos, depois a empresa ali decretou a falência e tal. Nesse meio tempo eu estava terminando o meu ensino médio. Sim. E na época eu cursei o técnico em contabilidade. Olha só. Eu abri meu escritório. Louca. Abri também tive, eu acho que eu sempre fui muito desafiada quando alguém talvez me dissesse que eu não iria conseguir. Isso daí não é pra ti. Eu sou assim. Se me diz que não, aí mesmo que a coisa ver se vai. não é pra mim. Vou mostrar que eu posso, né? E assim, eu tive professores também. Mas não é mostrar pra pessoa, é mostrar pra gente. Pra mim, exatamente, né? É um desafio. É muito importante a gente deixar isso claro, porque tem muitas pessoas que confundem isso, né? Não, você não é pra isso. Opa, peraí, vamos ver. Vamos ver até onde eu vou, né? Então a gente se desafia, né? Sim. E depois o barco vai tocando e a pessoa vai percebendo que, opa, era aquilo para ela ver. Tinha que ser, era o momento. Tive professores que me ajudaram muito, né? Tive um professor de contabilidade, uma figura que realmente, assim, Kátia, tem certeza? Eu disse, eu vou. Aí eu fiz estágio em outros escritórios de contabilidade. Teve um que daí, muito queridos, eles também me ajudaram, me orientaram, na época para fazer imposto de renda. Nossa, eu ia sábado, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? Não tinha essas informações todas que a gente tem hoje, não, né? Nunca, não. Era tudo na mão. Na mão. Eu preenchi, agora vou declarar a idade aqui, mas eu preenchi declaração de imposto de renda datilografando. Datilografando, cara. Eu estudei datilografia. Fiz no Senac meu curso de datilografia. Pois é, né, rapaz? E na entregamos época, entregamos a idade, foi agora. Fazer o quê? Pra quem tá acompanhando a gente e é jovem, não tem noção do que a gente tá falando, né? Já deve ter ouvido o pai falar. Nem vou contar que eu passei Telex. Pensa. Tu passou Telex? Passei Telex, na época da Hering Brinquedos. Eu era tão... Antigo também não, né? Mas eu era tão peca no negócio que eu lia a mensagem pela fitinha, pelos buraquinhos da fitinha. Louco, já. Cara. Muita loucura. Eu acho que a galera de hoje, meus alunos mesmo, nem conseguem imaginar o que é isso. Cara, que loucura. Controle de estoque, eu lembro da Hering, era muito legal, né?
Era não faz trabalho... sentido. Mas eram uns caixotes, assim, enormes, com as fichas dos produtos. E o cara do PCP tirava com a régua. Quando cheguei a trabalhar, assim, na Hering, né? Eu comecei limpando banheiro, fui promovida para produção. Sim. Aí depois eu fui pro setor de apontamentos. Depois fui pro setor de programação. Lá dentro, depois eu fui pro setor de compras. Aliás, eu quero deixar aqui que essa é uma fase que eu tenho saudade. Adorava o setor de compras. Legal. Gente, assim, Era aquelas contato, negociações, aquelas coisas, o contato, muito bom. Né? E quando você fecha uma venda, né? Quando você fecha um negócio, é tão gostoso, né? Não, e conseguir aqueles descontos, assim, poxa, o produto vai conseguir sair mais barato, Sim. aquela coisa. E não deixava de ser uma coisa bem lúdica, né? Porque Hering brinquedos. Gente, eu tenho brinquedos da época da Hering, os Smurfs, os pianinhos. Olha só. Ainda a gente tem guardado em casa algumas coisas, né? E aí entra a questão da educação. Como é que foi esse pulo, assim? Eu não fiz a minha faculdade logo na sequência, porque daí eu conheci meu marido na Hering, aí eu casei cedo, né? Tive as minhas filhas. Vocês estão juntos há quanto tempo? 31 anos. 31. Como é o nome dele? Roberto Costa. Roberto, abraço pra ti, meu amigo. Fica com Deus. Parabéns pela família que você construiu. Que vocês construíram, né? Que as filhas já são, né? A gente fala bebê, não tem como perder, né? Filha, aproveita né? e manda um abraço aí para tuas Fernanda, Bianca. Beijo enorme nesses corações tão parabéns gigantes pela família, que eu tenho. Parabéns pela mãe. E os meus genros também, né? Porque são os fofos que estão ali. Estão na família. Estão na família, né? São os filhos adotados. Ô, prof, vamos falar dessa parte agora. Vamos segurar essa informação da parte que ela vai para a educação para o segundo bloco? Vamos. Pode ser? Pode. E a gente fala no segundo bloco sobre isso, conta essa história. Eu quero saber também como foi que você chegou até o Senac. Né? E depois aí tem todas as informações referentes à aprendizagem comercial do Senac, que está só no começo do ano, né? Mas já tem uma procura enorme. Girando. Né? Já está acontecendo aí e a gente passa essas informações no segundo bloco, tá bom? Perfeito. Vamos nessa. Pessoal, para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Deixa um like, faz um comentário e, claro, fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Hoje no estúdio eu tenho a honra de receber a professora Kátia, lá do Senac, a nossa querida cidade de Blumenau, a maior cidade do Vale Europeu. Prof, vamos agora desvendar como foi que você chegou à área de educação? A área de educação, depois de mais velha, né? As meninas, já tinha as meninas, minhas filhas estavam pequenas, daí eu fui fazer a faculdade. Como eu tinha o técnico em contabilidade, eu já atuava, 20 anos, fiquei com o escritório. Sim. Foi mais fácil, né? Foi bem mais fácil. Porque ali eu mandava, eu fazia e acontecia. Sim. Né? Na área da educação, a gente depende de tantas coisas, né? Infelizmente, no nosso país, a educação precisa de tanto, é tão deixada de lado, Piedade. Mas na educação, na faculdade, eu tinha uma professora, vários que foram maravilhosos, e uma delas dava aula numa outra instituição também, e tinha algum problema e precisou se ausentar e pediu se eu podia substituí-la. Olha só. Aí eu disse, será, Sônia? Sônia Garcia. Sônia Medeiros, que era da Garcia Contabilidade, na época. E ela disse, ai, Kátia, eu precisava que tu fizesse, né? Ela ia viajar, nem me lembro direito como foi. E daí eu pensei, meu Deus, e agora? Mulher me pedindo isso, o que eu faço? Não sei, é o jeito, né? Eu não posso decepcionar a mulher. É o desafio, né? Aí eu pensei, eu na educação, será? E daí me questionei, mas como eu precisava também auxiliá-la naquele momento, eu vou. Alan. Vamos ver no que vai dar. Eu fiquei apaixonada. Imagina. Isso foi uma coisa muito maluca dentro de mim, que eu preciso dizer o que é isso, que mundo é esse? Já foi direto no Senac? Não. Comecei na Microlins. Na Microlins, cara. Na Microlins. Trabalhei na Microlins. E daí, para chegar no Senac, foi o meu querido, amado Paulo Vinhag. Sim. Que era o nosso diretor adjunto na Faculdade de Blumenau. Hoje está em Rio do Sul, o qual eu tenho imensa gratidão por ter pedido, Kátia, tu não quer ir lá dar aula pra gente? Que legal, cara. Aí, só que ele não me contou na época que tinha o processo seletivo, aquela coisa toda. Eu pensei que era pra... Vamos lá, né? Vamos lá, um quebra-galho, alguma coisa. Era pra área, né, que eu dominava no momento e tal.
Quando eu cheguei lá, não tinha preparado mini aula nem nada. E eu vi uma galera saindo da sala, um atrás do outro, bolsinha, pastinha, notebook. Já pensou? Eu pensei, eu vou matar o Paulo. E daí ele disse, Kátia, vamos pra mini aula? Eu disse, Paulo, tu tem noção do que tu fez comigo? Porque eu não tava preparada, né? Sim. Aí eu pensei, já que aqui estou, vou fazer o meu, né? E dei aula sem PowerPoint, sem nada e fui. E a coordenadora, Sandra Machado, que também estava na banca, ficou encantada e daí fiz eles participarem. Foi a aula. Né? Então, dali virou um vício. E essa história com o Senac tem 16 anos? Com o Senac, 16 anos. Fiquei 8 anos ali como professora. Né? Viajei muito pelo Senac, pelo estado inteiro dando palestras. A gente teve o programa do Senac Varejo, então foi o estado inteiro. Só que aquilo ficou muito corrido também. Né? A estrutura do Senac é bem diferente, né? É uma coisa muito grande e às vezes caem projetos, eu sei porque além de ter trabalhado lá e também ter trabalhado no Senai, o Sistema S, cai projetos no nosso colo, né, prof? Do nada assim, já... Vamos lá! E não é nem de paraquedas, né? Eles vêm de voo livre. Joga assim. Mesmo assim e a gente tem que ir, né? Mas foi muito bom. Foi maravilhoso. Aí, como eu estava um pouco cansada de viajar e coisas, surgiu a oportunidade da coordenação. Fiz o processo seletivo também. E hoje estou à frente do programa de aprendizagem. Essa lembrança da coordenação, eu me lembro que eu estava lá no Senac e a professora Kátia dava aula para mim e ela anunciou que seria professora e também coordenadora no primeiro momento, porque tinha o período de transição, né? E a gente ficou muito contente, a nossa turma ficou muito contente, porque a gente sabia da competência da professora enquanto professora e também aí a parte já de gestão, né? Te assustou esse convite, assim? Como é que foi? Eu levei 1 ano para me adaptar à coordenação, sabia? Imagino. Tudo que eu chorava e pedia para voltar para a sala de aula. Por quê? Ser professor é algo que eu acho que vem de dentro. Né? A gente aprimora, a gente estuda, faz, mas eu acho que é algo que está logo ali. Tu encontra, né? E na coordenação é muito diferente, né? Tu vê os bastidores de tudo. Exatamente. E como eu te disse, a educação... Você quer fazer, às vezes não dá. Isso, tu te sentes um tanto amarrada a muita coisa. Porque o professor, ele tá ali em sala de aula e a hora que o teu aluno diz, prof, agora entendi. Cara, esse é o resultado do teu trabalho. Então, é imediato, né? E eu acho que uma das coisas que me assustou muito foi não conseguir ver o resultado do meu trabalho de forma imediata. Que era o costume. Era o costume, eu estava ali 8 anos e eu sentia isso, via. Não sei se tu vais lembrar da época, mas eu lembro muito da turma de vocês, assim, com o Oscar também, lembra? Quando a galera chegava atrasada, costumava, e o dia que eu fiz o joguinho, disse que não ia deixar ninguém entrar. Então, assim, são várias situações, tu vê ali, tá tudo. E na coordenação, hoje... Os meus alunos, assim, eu vejo o resultado também, porém ele é muito mais lento. Se bobear no final do curso de cada turma. Por quê? Porque os alunos que eu atendo hoje, a faixa etária ali 14, 15, 16, eles não têm essa maturidade. Então eu não vejo... consegue entender, né? Perceber o que está acontecendo. Não, e também nem tem como, né? É muito diferente. A geração de hoje, ela é muito imediatista, não sabe ouvir um não como resposta. É uma adolescência um pouco mais complicada. Então, eles só vão conseguir perceber lá no final. É muito difícil perceber antes. É claro que, como tu fosse nosso professor também, né? Além de coordenar os jovens aprendizes, hoje o Senac conta com 27 turmas de jovens aprendizes. Não parou de crescer, né? Não parou de crescer. Quando eu entrei, tinham 7 turmas. Hoje nós temos 27 e, em média, 723 alunos da aprendizagem. Que loucura, isso é uma estrutura incrível, gente, né? Algo preparando surreal, mão de obra qualificada todo o tempo. Eu me lembro, recente, 2 anos atrás, se eu não me engano, eram 19 turmas.
18, 19 turmas, né? Nós chegamos o ano passado, a gente teve um projeto com a Cooper, onde foram contratadas mais 7 turmas, um projeto mais curto daí, né? Eu cheguei a ficar com 31 turmas. Loucura, foi né? surreal, assim. Num período de pandemia, Período de pandemia, que foi mais surreal ainda. Graças a Deus eles estão de volta no presencial. Show. É outra vida para nós, porque no online eles se escondem atrás da câmera, né? Deixa lá a bolinha pelo Teams, a foto e deu. Banner, né? Uma foto deles. E o que mais se ouvia? Professora, nunca vi tanto poste quebrar na cidade de Blumenau. Faltar internet tantas vezes. Muito, muito, muito. Era incrível, assim. Mas eles acabam percebendo a diferença de estar no presencial, porque eles não têm para onde fugir, tem que sair. E tem muita coisa que a gente pode fazer. O programa de aprendizagem, para mim, é algo assim que me engrandece enquanto ser humano. Não estou falando como pessoa, como profissional, enquanto ser humano. Os nossos jovens, por mais dificuldades que eles tenham, por mais difíceis que muitos sejam, né, que a gente sabe, mas Alain, eles precisam ser acolhidos. Nós temos um índice de drogadição na nossa juventude absurdo, um índice de carência afetiva. Muita. Eu passei por uma experiência dentro da sala de aula no Senac que foi, para mim, incrível. Assim. Um aluno, certa vez, no intervalo, me procurou e falou: professor, eu queria tanto que o senhor fosse meu pai. Porra, cara, aquilo ali é louco, né? Porque carinho, é a atenção que a gente tem, né? Então, isso acontece. Prof, vamos falar para os professores, porque para trabalhar com aprendizagem comercial, tem que ter um perfil, tem que ser mais próximo do aluno, tem que ter uma aula diferenciada. Com toda certeza. Como é que o professor deve se comportar? Porque esse era muitas vezes o questionamento do estudante. É que no programa de aprendizagem, o Senac tem um plano de curso maravilhoso, um plano de ensino, né? Tecnicamente falando, é algo maravilhoso. Show. Porém, não é a realidade do jovem aprendiz no dia a dia dele na empresa. Os professores, o meu time, eu vou falar agora de forma um pouco egoísta, perdão, mas a minha equipe de professores é muito top. Porque todos nós temos defeitos também, mas todos eles têm aquele olhar que vai além daquele serzinho sentado atrás de uma cadeira. Um olhar genuíno, diferenciado. E se percebe muito, a gente tem tanto para fazer. Eu acredito que a gente contribui muito mais nesse contexto de vida do que nesse contexto profissional. Apesar de estar preparando-os para o mercado de trabalho, eu acredito que a gente contribui muito para a preparação para a vida. Show. Nós tivemos, final do ano passado, logo que eles retornaram, o encontro com os ex-aprendizes. Alain do céu, aquilo foi a glória. Me segurei, fui forte. Quando eu cheguei em casa... a gente desaba, né? Desabei. É muita diferença, né? É muito conhecimento num espaço só, e o jovem também tem que fazer a parte dele. Tem que ser criativo, tem que saber ouvir, a tal da escutativa é importante. Tudo que nós queremos enquanto professores e coordenadores é que eles evoluam como profissionais. A prof já passou por esse sentimento de receber um ex-aluno, que hoje é um empresário. A gente sabe que tem muito disso. Vários. Né? E a gratidão é eterna, eles sentem essa gratidão pela gente, né? Como é que deve ser o jovem aprendiz? Ele tem que ser ele mesmo, ele tem que se permitir. Quando eu falo ser permissivo, não no lado da libertinagem, né? Se permitir acreditar no seu potencial lá. Esses jovens vêm muito desacreditados de si próprios. É absurdo. Talvez se escuta tanto, né? Se está numa fase tão difícil em casa, a maioria deles vem de uma situação um pouco desfavorável, eu diria assim. Vulnerável. Muito. Família
é tudo o contexto, assim, ó, muitos, ou o pai tá preso, ou a mãe tá, às vezes não, eu tenho um percentual considerável de alunos que são hoje arrimo de família. Eu não sei como que eles vivem, porque só tá aquele pobre anjo trabalhando. Aí às vezes tem tio, tem avô, tem avó dentro da casa, que não, são várias as situações. Antes mesmo de vir aqui, estava atendendo algumas situações delicadas a esse ponto, que aquele pobre anjo não tem. E daí como é que eu vou cobrar de um aluno como que ele tem que ser? Exatamente. Não existe isso. A gente não pode cobrar aquilo que a pessoa não está pronta para dar. Então, voltando ainda para os professores, é esse olhar. Cada coisa no seu tempo. Em nenhum momento isso é sinônimo de passar a mão na cabeça. Exatamente, aí é que está o grande ponto. Porque tanto é que os meus alunos, né? Dá para ser um professor criativo, parceiro, um professor que ouve o aluno, mas dá para ser também um professor que diz assim, deu, chega, e agora você vai ter que seguir esse caminho, porque senão as regras da instituição não vão te permitir estar conosco. Exatamente, e a gente é bem rígido, né? Falou, chique tu é. Lembrei agora quando eu dava aula lá. Então, essas coisas são realmente importantes, né, para a gente ter. Eu queria também abordar, prof, a estrutura lá, a coordenação, porque tem você como coordenadora, que já tem essa expertise toda, já sabe lidar, não só com o estudante, mas também com os familiares, e também tem toda a parte estrutural de pedagogia, né? Hoje nós temos a nossa pedagoga, a Bárbara, né, que começou recentemente. Tem a Bruninha, que a gente chama carinhosamente. A Bruna agora está como assistente ali e tem me ajudado muito. Aí hoje o Senac conta também como estagiária de pedagogia, que é a Márcia. Então agora a gente está com uma equipe bem bacana. Tem a professora Rúbia, que começou recentemente, que faz a parte da supervisão desses jovens da empresa. Então esse acompanhamento. E agora que eles retornaram para o presencial, é algo que eu vejo muita coisa boa. Porque estava bem difícil antes. Né? Imagino, né? Esse período não está sendo fácil para ninguém. Prof, e como é que é o seu relacionamento, como é que deve ser o relacionamento com as empresas parceiras, né? Porque eu acredito que são muitas as empresas que procuram o Senac, né? Sim. Por conta da lei do menor aprendiz. A lei, né, a legislação, a lei 10.097, ela exige que as empresas com número X de funcionários tenham a sua cota de aprendizagem. Sim. Eu ainda sinto falta, Alain. Eu entendo várias questões, até porque eu trabalhei na área contábil 20 anos, né? Eu entendo que a legislação ela é complicada, a nossa carga tributária é imensa. E para os empresários tudo isso acaba sendo, né, olhando como um fardo. Mas eu vou usar o teu canal agora para justamente poder pontuar para esses empresários a questão da nossa responsabilidade social. Exato. Não adianta a gente cobrar só dos nossos governantes se a gente não estiver fazendo a nossa parte. Então, assim, o programa de aprendizagem, às vezes, Alain, e numa grande maioria ainda, tanto na empresa quanto no Senac ou em qualquer outra instituição, também acredito que não seja muito diferente, é o único lugar que eles possam ter um bom exemplo. Exatamente. Então, assim, pegar minhas crianças para botar para lavar chão, para limpar não sei o que, gente, não é por aí. Sim. Eles precisam mais. Eles não vão perder os dedos se limpar, se quiser. Faz parte do meu ambiente de trabalho, eu vou manter limpo, vou fazer. Mas só aquilo, ou contratar com aquela visão de uma mão de obra barata, ou ter aquele olhar, poxa, o governo me enfiou goela abaixo essa lei, eu vou ter que contratar. Ai, tem tanto pra gente fazer. E eu vou acrescentar, prof, porque falta muito também dos empresários se inteirarem de como funciona tudo. Falta o empresário procurar saber especificamente aonde ele pode alocar aquele jovem, a instituição, o que a instituição oferece, de estrutura para que aquele jovem possa se tornar não só um aprendiz no primeiro momento, mas também depois um excelente profissional, que ele já é enquanto aprendiz, que ele vai se tornar ainda melhor dentro daquela empresa. Então falta esse olhar carinhoso dos empresários. Isso eu sei porque quando eu era professor eu passava por isso, de repente, por exemplo, visitar uma empresa e perceber que ele estava ali fora do eixo
Exatamente. do sistema. Cumprindo, né? uma cota. Cumprindo uma cota. Então falta mais. E dentro das empresas eu acho legal que existe ali meio que um monitor, né? Uma pessoa que vai pegar esse aprendiz pela mão. É o nosso sonho, né? Teoricamente, no projeto... Teoricamente... No projeto tá assim, mas a gente sabe também que em muitos casos, infelizmente, não é dessa maneira que acontece. Mas graças a Deus também, assim, ela tem as coisas boas, né? Nós temos várias empresas parceiras, assim, parceiras de verdade. De verdade. Né? Nós tivemos ali em 2015 que a gente começou a participar do programa Minha Empresa, em parceria com a Junior Achievement, né? E fomos campeões, os 5 anos que a aprendizagem participou, 5 anos a gente foi premiado. Que loucura, levar essas crianças para esse outro mundo. Eu vou te dizer que nem eu, nos meus melhores sonhos, imaginava literalmente ir tão longe, né? O meu sonho de criança, ali da infância, quando tu perguntou, a gente brincava na rua. Então, o meu maior sonho na época de criança, que eu não sabia o que era uma faculdade, nada disso, era ser costureira na Hering, em Rodeio, porque daí eu ia poder andar de carro, que era o ônibus. Olha só. Né? E quando eu vejo isso, assim, proporcionar para esses jovens, quando a gente foi para Jamaica, quando a gente foi para o México, olha só, e voltar de lá com esse reconhecimento dentre as melhores mini empresas da América. São jovens aqui de escola pública. E é isso. É esse potencial todo que a gente só precisa fazer com que eles acreditem. E se eles vão num lugar onde de repente te colocam ali para qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Não vai dar certo. O sonho vai pelo ralo, né? Vai, porque daí não se tem perspectiva. Um dos alunos que era da minha empresa, era nosso presidente, ele hoje está na Argentina cursando medicina. Olha. E eu lembro do John dizendo assim para mim: ai, Kátia, será que eu vou? E quando tu começou a entrevista com relação ao sonho, eu sempre lembro da frase do poeta Lindolfo Bell, que é lá de Timbó: menor que meu sonho, não posso ser. Então, assim, é isso que a gente tenta levar para esses alunos, que eles precisam acreditar nos sonhos. Claro que precisa correr atrás, não cai do céu, né? Mas eu repito o tempo inteiro que tudo aquilo que é feito com amor não tem como dar errado. Sem dúvida. Prof, como é que está a procura? O pessoal pode procurar o Senac hoje para procurar o Melhor Aprendiz? Como é que a gente faz lá? O Senac, né, tem o site do Senac também, onde tem o campo do jovem aprendiz ali, e tem ali discriminado no edital de contratação o momento que a gente está abrindo as novas turmas. Geralmente a gente abre as turmas à medida que as antigas vão encerrando. A gente tem previsão de abrir 20 turmas. Olha só. Claro que nesse meio tempo eu não fico com 47, né? Mas tem períodos ali que aumentam um pouquinho. Que é esse período de transição entre o término de uma turma e o início de outras. Mas a gente atende, né, a área comercial e prestação de serviço por completo. E o Senac não tem só aprendizagem, né? Temos a graduação, os cursos técnicos na área da saúde, gestão, os cursos rápidos, né? Qualificação. Então, assim, tem tanta coisa. Tem uma estrutura enorme, prédio novo, né? Prédio novo. Agora não está mais tão novo, já é desde 2013, né? Mas é uma estrutura muito bacana também. Excelente, né? Muito bom. E assim, os cursos, a área de gastronomia, o Senac é muito reconhecido, a área da saúde, enfermagem, Ana Paula, nossa coordenadora também. Temos ali a Tatiana e a Roberta, que estão na área do eixo de gestão, né? Lucélia, que está ali conosco. Então, assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa ali. Ali é um parque de diversões acadêmico. Para quem procurar o Senac, vai encontrar uma estrutura com excelentes profissionais e, claro, preparados para colocar você dentro do eixo profissional da melhor maneira possível. Exatamente. Prof, gostou do nosso papo? Amei. Eu me segurei por várias vezes para não chorar. Nem me fala, mas eu tô ficando forte. Eu tô que é uma manteiga derretida. Porque é muita representatividade aqui, sabe? São mais de, 12 anos que eu te conheço. Você fez parte da minha história na faculdade. Depois, como professor, eu falo para todo mundo que eu voltei para dar aula na faculdade que eu me formei. E isso é um motivo de muito orgulho. Acredito que o Oscar também tenha
Eu vou te dizer que vocês dois, tanto você quanto o Oscar, que foram meus alunos, e eu tive o privilégio de alguma maneira poder contribuir, plantar uma sementinha. E quando eu vi vocês de volta, não tem nada no mundo que pague isso. Quando eu falo de resultado de um trabalho, é isso. Então eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter tido você passando por lá, ter o Oscar. O Oscar é assim, não tem aquela lance assim de filhos, que a gente acaba enfiando tudo debaixo da asa, e ver ali se tornando aquele profissional. E eu lembro que teve uma turma, não lembro se foi a de vocês, mas quando eu dizia que eu gostava mais da aula do jovem aprendiz do que na faculdade, porque vocês vinham atrás de um certificado apenas, lembra disso? Hoje eu sempre digo para o Oscar, tu tá vendo o que eu te falava? Sim. E daí também tive a oportunidade de te dizer isso um dia em sala, né? Eu acho que é isso, é essa transformação, é esse o resultado. Então eu quero te dizer que enquanto profissional, mas antes disso enquanto ser humano, eu tenho muito orgulho de vocês. Obrigado. Muito orgulho mesmo. E de vários alunos, porque eu acho que a gente passa na vida das pessoas, a gente deixa uma marca, assim como todos acabam deixando uma marca. Então, que nós possamos de alguma maneira deixar o nosso melhor. É isso. Bom, com essa mensagem a gente vai finalizando o vídeo. Muito obrigado pela presença. Eu te agradeço. Aqui no Valor Entrevista. Para você que ficou aí até agora do outro lado, meu muito obrigado. A gente faz um trabalho que é contar histórias reais e inspiradoras. E hoje você tiver a oportunidade de conhecer a minha eterna professora, coordenadora, e que vai ficar para sempre no meu coração. Muito obrigado. Ai, Alan, fica difícil. Voltamos na semana que vem. Obrigada, gente. Beijo, pessoal. Obrigada pela oportunidade.